Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo depois do horário da manhã. Nós estamos no dia 8 de maio de 2025. Hoje o nosso plano de leitura da Bíblia cronológica é a respeito de 1 Samuel 28 até o 31. E vamos ver também o Salmo 18, que vai narrar aqui, 1 Samuel 28 a 31, vai narrar o declínio final de Saul. Ele vai contrastar com a ascensão de Davi, enquanto o Salmo 18, que também é atribuído a Davi, que reflete a confiança em Deus como libertador. Vamos lá para a nossa leitura? Estão preparados? Deus nos abençoe nesse dia. Os 1 Samuel 28, versículo 1 até o 4, que eu quero ler com vocês, diz assim: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Versículo 3 vai falar: E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E o verso 4 vai dizer: E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Olha só, primeiro capítulo 28, né, ele vai nos falar da consulta. Capítulo 1 Samuel, capítulo 28, vai falar sobre a consulta de Saul, a feiticeira de Endor. Então, nesse capítulo 28, Saul ele enfrenta uma crise iminente contra os filisteus, e desesperado por orientação divina, ele vai recorrer à necromancia. Ele vai consultar o espírito de Samuel morto, né, que é um ato proibido pela Bíblia. Esse episódio ele vai destacar para nós o afastamento espiritual de Saul e sua trágica busca por respostas fora de Deus. E nossa análise detalhada aqui vai nos dizer, no primeiro capítulo 28, versículos 1 e 2, os filisteus eles se preparam para a guerra contra Israel, e Davi ainda está exilado no meio deles lá. 1 Samuel 27 fala isso, que a gente leu ontem. E é pressionado a lutar ao lado de Aquis, que era dos filisteus. A resposta de Davi é ambígua, né? Então ele sugere uma relutância. A referência cruzada vai estar em 1 Samuel 29, que a gente vai ler daqui a pouco, do 6 ao 9. A lealdade de Davi a Deus livra ele de lutar contra Israel. E nós podemos aprender com esses dois versículos, né, que Deus protege os seus escolhidos, mesmo em situações comprometedoras. E do versículo 3 ao 7, eu não vou ler todos aqui com vocês, não dá tempo, vai nos falar sobre o desespero de Saul. O versículo 3 fala que ele havia expulsado, né, os necromantes, adivinhos, conforme a lei mosaica, que está lá em Levítico 19 ao 31, e Deuteronômio 18, do 10 ao 11, que fala que eles deviam expulsar do meio deles, né, os necromantes, adivinhos, os feiticeiros. Mas agora Saul está em desespero porque Samuel é morto, né? Então, quem ele poderia consultar a Deus, né? Quem poderia dar uma resposta para
para Saul sobre os filisteus. Então ele vê o exército ali, né, em Sunem, e Saul então se acampa em Gilboa. Fala que o versículo 5, né, ele fala assim: vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Então perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, no versículo 7, né, ele manda buscar ali um espírito de feiticeira, no versículo 7, né, buscar minha mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. Os seus criados disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então, nós sabemos que o isolamento de Saul, né, espiritual, ele é resultado de uma rejeição anterior, lá em 1 Samuel 15, né, que nós lemos, versículo 26. E uma referência para nós no Velho Testamento ainda, Provérbios 1, 28, que Deus não responde àqueles que persistentemente o rejeitam. E nós vamos ver isso em prática, né? Porque a busca de Deus deve ser consistente, não apenas em momentos de crise. E nós vamos ver aqui a consulta da feiticeira, né? Versículo 8 ao 14. Só ler os comentários para vocês. O 8 ao 12 vai Saul, ele vai disfarçado, né? Ele se disfarça ali de plebeu, né? Ele pede à feiticeira de Endor que invoque Samuel. Ele dá uma hesitada, né? Ela temendo a lei, né? Mas obedece. Viu que era Saul, né? E ficou com medo de ser morta. E a aparição de Samuel a surpreende, sugerindo que Deus, e não ela, controla o evento. E temos uma grande polêmica aí nesse capítulo 28. E alguns teólogos vão dizer que era realmente Samuel aparecendo para Saul, através da feiticeira, da visão da feiticeira. E outros que dizem que era um espírito maligno enganando Saul. Há uma referência cruzada aqui para nós, lá em Lucas 16, 26, que Jesus ele nos ensina que há uma separação, há um abismo que separa os vivos e os mortos, né? Essa separação é enfatizada aqui em Lucas 16, 26. E os versículos 13 ao 14 de 1 Samuel 28, a feiticeira ela vai descrever Samuel como um ser divino, né? Ele aparece do solo, né? do abismo ali, como um ser divino, ou um deus, né? Com meio D minúsculo, subindo da terra, e Saul reconhece como Samuel. Então, nós vemos aqui em Hebreus, no capítulo Novo Testamento, Hebreus 9, 27, que a morte é definitiva, mas Deus permite, para alguns teólogos, permite essa exceção para confrontar Saul, como se fosse o próprio Samuel. E a mensagem de Samuel é a queda de Saul, que nós vamos ler no capítulo 28, versículo 15 até o 25. Que a mensagem de Samuel, ele reafirma, né, se foi ele mesmo, ele reafirma a rejeição de Saul por Deus devido à sua desobediência, que está lá em 1 Samuel 15, e prediz a derrota de Israel e a morte de Saul e seus filhos. O que no final acontece de algumas formas um pouco diferentes, né? Mas nós lemos lá em 1 Crônicas, também uma outra referência, 10, 13 ao 14,
a consulta feiticeira é citada como os pecados que levam à morte de Saul. E nós vemos que isso se aplica através dessa desobediência, né? A desobediência persistente resulta em juízo divino. Nós vamos ver isso acontecendo na vida de Saul. No versículo 20 ao 25, Saul, ele é aterrorizado, ele desmaia. A feiticeira então dá alimento para ele e ele parte, então enfrentando o seu destino que seria inevitável, né? Que era a morte, ele ia morrer. A referência cruzada para nós, no Mateus 27, Novo Testamento, versículo 25, fala como Saul, aqueles que rejeitam a Deus enfrentam consequências trágicas. E uma aplicação prática para nós no dia de hoje é afastar-se de Deus leva ao desespero. A verdadeira paz, ela vem da obediência. Amém? Então, quais são as consequências da desobediência? Saul, ele vai colher o fruto da sua rejeição a Deus, né? E a soberania divina, mesmo na rebeldia de Saul, Deus controla todos os eventos. Então, mesmo que tenha sido um espírito enganador, ele falou muitas verdades ali, né? Que os filhos deles o filho de Saul ia morrer, ele ia morrer também. Só que diz que Saul ia morrer pelas mãos dos filisteus. E Saul, ele se mata, né? No final, um spoiler para nós. Saul, ele acaba se matando. Então, o nosso 1 Samuel 29, nós vamos ler aqui que Davi é dispensado pelos filisteus. Então ele vai enfrentar aqui um dilema ético, né, de ser chamado para lutar contra os filisteus, contra Israel. E nesse capítulo ele vai mostrar como Deus o livra de uma situação comprometedora. E a análise detalhada dos versículos vai nos dizer aqui a primeira parte, 29 do 1 ao 5. E ajuntaram os filisteus em todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Aí os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. E aí disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia que se revoltou até o dia de hoje. E aí, o versículo 4 vai falar: porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a esse homem, torne o seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne a batalha em adversário. Eles estão com medo de Davi se voltar contra eles na batalha, né? Citando a vitória aqui sobre Golias, né? 1 Samuel 17. Nós lemos no capítulo 17. E uma referência para nós está também no Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor livra os que temem a Deus. E nós sabemos aqui pela palavra de Deus que Deus protege os seus servos em situações que comprometeriam a sua fidelidade. Então Davi, ele não vai lutar contra Israel, por Deus poupando ele desse infortúnio, né? E a dispensa de Davi, do versículo 6 ao versículo 11. Então Aques reconhece a lealdade de Davi, mas ela cede à pressão e o dispensa. Davi retorna para Ziklag, evitando o conflito. Então a nossa aplicação prática, né? Confiar em Deus em situações difíceis,
vai nos permitir que Ele abra caminhos de livramento. Amém? A providência divina. Deus livra Davi de um confronto moral, né? Conflito moral. E Davi mantém sua lealdade a Deus mesmo em circunstâncias ambíguas. Ele é fiel a Deus naquela situação que ele foi quase obrigado a lutar contra Israel, quando ele estava foragido. E 1 Samuel 30, capítulo 30, vai nos dizer sobre o resgate de Ziclag. O contexto, Davi ele vai retornar a Ziclag, esse nome é muito difícil para falar, e descobre que os amalequitas saquearam a cidade, levando cativos. Esse capítulo vai destacar a liderança, né, de Davi e a dependência de Deus. E também vai nos dizer uma referência ao Salmo 18, que nós vamos ler daqui a pouco, que faz parte da leitura de hoje. Então, a crise em Ziclag, dos versículos 1 ao 6, Davi e seus homens, eles encontram Ziclag destruída, os seus homens em desespero, né, pensam em apedrejá-lo, mas Davi se fortalece no Senhor. E o versículo do Salmo 18 é o versículo 2, que fala que Davi encontra refúgio em Deus, como expresso no Salmo 18. E nós temos aqui um tema teológico, né, que a fé em Deus é a âncora em momentos de crise. Então, você está passando algum momento de crise, de desespero, de perseguição, de condenação, saiba que Deus é a nossa âncora nos momentos de crise. Do versículo 7 ao versículo 15, nós vamos ver a busca pelos amalequitas, né? Então, versículo 7, o detalhe aqui, né? Do versículo 7 ao 8, Davi ele consulta a Deus por meio do éfode, recebendo orientação para perseguir os amalequitas. E nós vamos ler uma referência cruzada desse texto em Números 27 e 21, que era o uso do éfode, que reflete a busca pela direção divina. Então, a aplicação prática para nós hoje, desses versículos 7 a 8, é consultar a Deus antes de agir, é essencial para garantir o nosso sucesso. E dos versículos 9 ao 15, Davi ele vai encontrar um servo egípcio abandonado que o guia até os amalequitas após ser alimentado. E do versículo 16 até o 31, já um resumo, a vitória e a partilha. Dos versículos 16 até o 20, vão dizer que Davi derrota os amalequitas e recupera tudo que foi levado, incluindo suas esposas. E nós vamos ler também no Salmo 18, né, que faz referência a esse capítulo 30. Salmo 18, 17, Davi celebra o livramento de inimigos, como o do Salmo 18. Davi, ele estabelece uma lei de partilha equitativa, lá no versículo 20 até o 21 até o 31. Então, ele estabelece essa lei de partilha equitativa, né, com equidade aqui, com bastante juízo aqui de Deus. Compartilha o despojo com os que ficaram, enviando presentes à cidade de Judá. E uma referência do Novo Testamento para nós hoje, desse contexto, é que a generosidade de Davi reflete o princípio de dar e receber, como está escrito em Lucas 6, 38. É melhor dar do que receber. E uma aplicação prática para nós, a liderança justa
valoriza todos os membros da comunidade. E quais são os temas desse capítulo? Os principais. O resumo. A dependência de Deus. Davi ele vai buscar a orientação divina e é recompensado. A liderança compassiva. Davi também demonstra justiça e generosidade. E o livro de Deus, né? A vitória de Davi reflete a fidelidade de Deus. Davi, em contraste com Saul, ele abandona Deus e vai buscar nos mortos, né, na necromancia, uma direção de Deus, fazendo tudo errado, né, tudo que foi proibido pela palavra de ser feito. E Davi, ele, em contraste com Saul, ele vai buscar a ajuda de Deus lá no éfode. E os 1 Samuel 31, entrando agora no 31, vai nos falar a respeito da morte de Saul, a batalha em Gilboa. Também é o contexto da morte de Jonatas, né? Então, vamos ler o 31, primeiro versículo. Fala assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apartaram com Saul seus filhos, os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. E essa parte da morte de Saul eu quero ler em detalhes com vocês. Fala assim: disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém seu pajem de armas não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então, versículo 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos e o seu pajem de armas. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Então, a batalha de Gilboa que mata Saul, né? Saul, na verdade, ele se mata, né? Se joga na espada. Então, capítulo 7, versículo 1 ao 7, né? Um resumo aqui: os filisteus derrotam Israel no monte Gilboa. Saul, seus 3 filhos, eles são mortos. Saul se mata. Ele pede para o seu escudeiro ali, o pajem de armas, né, para que o mate, mas acaba se suicidando. Há uma referência a esse texto também em 1 Crônicas 10, do 1 ao 6, que ela é uma narrativa paralela que vai enfatizar o juízo divino sobre Saul. E nós sabemos aqui pela palavra, por esse tema, né, que a desobediência leva à destruição, enquanto a obediência vai trazer bênçãos. Está em Deuteronômio 28, do 1 ao 2. E do capítulo 31, versículo 8 ao 13, nós vamos ver sobre o tratamento do corpo de Saul. Porque os filisteus, eles profanam os corpos de Saul e seus filhos, né, exibindo-os em Bet-Sean. Do versículo 11 ao 13, os homens de Jabes de Gileade resgatam os corpos e sepultam eles, honrando Saul por sua ajuda anterior. E nós vemos aqui o juízo divino sendo executado, né? O clímax da morte de Saul e a rejeição de Deus, né, pela vida dele. Em contraste com Davi, enquanto Saul perece, Davi é preservado. Há uma questão de honra aqui em memória. E mesmo na derrota, a memória de Saul é preservada por atos de coragem, através de Davi. Davi diz para não espalhar essa mensagem
do que aconteceria, o que aconteceu com Saul. E aí nós partimos então para o Salmo 18, que é o contexto que nós lemos, que eu li para vocês dos comentários do capítulo 30. Eu quero ler aqui a introdução do Salmo 18, que vai nos falar sobre o Salmo de Livramento, o primeiro Salmo de Livramento. Diz assim: o Deus de Davi, para o músico mor, né? Para o músico mor, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras dessa canção no dia que o Senhor o livrou da mão dos seus inimigos, da mão de Saul. Ele disse, versículo 1 aqui, né? Eu te amarei do coração ao Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rechedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E aqui, do versículo 2 até o versículo 6, ele vai nos dizer que a oração é uma oração, né, dentro do Salmo. A oração de Davi em sua angústia, que diz: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me secaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. E na angústia invoquei ao Senhor e clamei o meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. E aí no versículo 7 em diante vem a resposta de Deus. Então, o versículo 7, Deus intervém com o poder cósmico, né? Terremotos, trovões, salvando Davi dos seus inimigos. Do verso 20 ao 29, nós vamos ler sobre a justiça de Davi, que vai nos falar do versículo 20 ao 24, que Davi atribui seu livramento à retidão, contrastando com a desobediência de Saul. Então, nós lemos lá em 1 Samuel 26, Davi poupa Saul confiando na justiça de Deus. E os versículos 25 a 29, Deus é fiel aos fiéis e ilumina o coração, o caminho dos justos. O versículo 30 vai falar da vitória, né, e o louvor. O versículo 30 vai falar assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Então, nós vemos aqui Deus capacita Davi para a batalha, dando força e estabilidade, do versículo 30 a 36. Do 37 ao 50, Davi ele vai celebrar a derrota dos seus inimigos e louva a Deus entre as nações. Isso também nós vamos poder ler uma referência no Novo Testamento, em Romanos 15, versículo 9. O louvor de Davi prefigura a adoração universal a Cristo. E nós vamos ler aqui no versículo o versículo 46. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, e tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, cantarei louvores ao teu nome. E é ele que engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade para o seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre. Nós vemos então
a fidelidade de Deus na vida de Davi e como nós lemos, fazer uma síntese para nós, né, do capítulo 28, desculpa, capítulo 28 de 1 Samuel até o capítulo 31, nós vamos ler, vamos ver esse contraste, né, com o Salmo 18, da vida de Saul e da vida de Davi. Saul, ele é rejeitado por Deus, ele recorre ao pecado e enfrenta o juízo, enquanto Davi, ungido e fiel, experimenta livramento e louva a Deus. O Salmo 18 ele vai conectar-se diretamente aos eventos de 1 Samuel 30, né, especialmente o livramento de Ziklag, que é essa palavra que é difícil de falar, e a perseguição de por Saul. E nossas aplicações práticas: evitar substitutos espirituais, não fazer como Saul fez, consultar os mortos. Não devemos buscar orientação fora de Deus. 1 Samuel 28, versículo 7. Confiar na providência divina. Davi é livrado dos dilemas, de lutar contra Israel ali, quando ele estava sitiado ali com os filisteus. E Deus mostra a fidelidade, sua fidelidade guiando seus servos, e ele é livrado de lutar contra Israel. Terceiro, fortalecer-se em Deus. Em crises como Ziklag, devemos buscar a força do Senhor, força em Deus, buscar tudo que procede de Deus para nossas vidas. O outro ponto é liderar com justiça. A generosidade de Davi é um modelo para os líderes. Nós vemos Davi repartindo os bens ali, os despojos equitativamente ali, com equidade. Ele é generoso repartindo os despojos com os seus servos e também com as cidades. E quinto lugar, louvar em todo o tempo ao Senhor. O Salmo 18 nos ensina a louvar a Deus por seu livramento. E nós vamos ver a fidelidade de Deus na vida de Davi e na nossa vida quando nós seguimos as palavras de Deus. Não podemos ir contra a palavra, não podemos buscar Deus de outros métodos diferentes, senão na palavra de Deus. E nós vamos ver esse desfecho, da morte de Saul. Ele morreu de forma trágica e Davi foi exaltado diante dessa situação. Nós ficamos por aqui hoje. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz, te livre de todo o mal, todo o caminho do inimigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém?